O que é que se passa com a colonização de Angola? No princípio do século XX, ou seja, há 100 anos, haveria em Angola 6 a 7 mil portugueses, praticamente todos homens e homens sozinhos. Não, ao contrário, não há praticamente, os homens iam sós, ou porque iam sós porque eram solteiros, ou porque iam sós porque deixavam as famílias aqui. E é evidente que isso explica muitos dos fenómenos, um dos fenómenos importantíssimos de Angola, que é a mestiçagem. Também há em Cabo Verde, mas Angola é talvez o mais significativo. Até ao completamento, à conclusão de Caminho de Ferro-Benguela, que em 1930, a população, portanto, de origem europeia era relativamente pequena. Com o Caminho de Ferro-Benguela, em 1930, dá-se uma multiplicação dessa população. Ou seja, passamos, grosso modo, dos 7 mil para os 30, 35 mil. A seguir à guerra, a seguir à Segunda Guerra, os portugueses precisavam de emigrar. Para onde é que emigravam até aí? Emigravam para o Brasil. Nos anos 50 dá-se um fenómeno dos dois lados do Atlântico, dá-se um fenómeno curioso. Quer dizer, no Brasil é a desvalorização do cruzeiro. E, portanto, os portugueses deixam de ser interessante emigrarem para o Brasil para mandarem dinheiro, porque o cruzeiro desvalorizam. Ao mesmo tempo, dá-se a valorização dos produtos agrícolas, sobretudo do café. E, portanto, há um grande rush para Angola. E isso explica que no princípio da guerra, não é? No princípio da guerra dos movimentos independentistas contra o Estado português, portanto, em 1961, haveria já cerca de 200 mil brancos, chamamos-lhe assim, ou portugueses de origem metropolitana fixados em Angola. Outro aspecto que é interessante, que explica muito esta questão da mestiçagem, os portugueses, o Estado português em Angola negociou sempre muito com as famílias locais, quer com as famílias negras tradicionais, quer, sobretudo, a partir do século XX, com aquelas famílias exatamente mestiças. Quando começa a ir, digamos, em massa os metropolitanos chegam e tiram os empregos, mesmo empregos políticos e burocráticos importantes a essas pessoas. Essas pessoas perdem estatuto, começam a perder muito estatuto. Perdem estatuto, perdem poder, perdem importância. E, portanto, gera-se, e há uma expressão que é muito interessante, que aparece também nos finais do século XVIII no Brasil, digamos, nos primeiros movimentos de contestação do independentista, que é os filhos da terra. Os filhos da terra queixam-se contra os metropolitanos e a vinda dos metropolitanos. De qualquer maneira, 61 é o início da guerra, de facto, Luanda, Angola aguenta bastante bem esse impacto inicial da guerra. A partir de 64, 65, há um controle bastante, já praticamente todo o território pelo exército português. Depois há 3 movimentos independentistas, um mais ligado, digamos, ao bloco soviético, ao MPLA, outro que é um movimento mais ligado inicialmente aos próprios Estados Unidos, mas que depois perde importância progressivamente e fica sobretudo ligado ao antigo, ao Zaire, não é? O antigo Congo-Belga do Zaire, Mobutu, e finalmente há um movimento que aparece no Planalto Central, que é a UNITA, que é um movimento que está mais ligado à etnia principal de Angola, os Ovimbundos. Estes movimentos, de certo modo, odeiam-se e combatem-se também entre si, e, portanto, o caso de Angola é um caso que, a partir dos finais dos anos 60, pode-se dizer que, do ponto de vista militar, a situação está relativamente controlada, porque, a partir dos anos 60, há um enorme boom económico, sobretudo a partir de 65, e Angola é das áreas do mundo mesmo que cresce com aqueles números que a gente mais tarde vai ver nos tigres asiáticos, números de 9, 10% ao ano, e de facto é uma economia que cresce extraordinariamente, praticamente sem petróleo. O petróleo só tem significado nos finais do período de administração portuguesa. Essencialmente, Angola é um grande produtor de café. Angola tem uma produção muito significativa desde os anos 20 de diamantes e tem depois uma grande riqueza agrícola, uma grande riqueza em termos pescatórios e tem, sobretudo, uma dinâmica de população extraordinária. Quer dizer, portanto, cresce, e a seguir a África do Sul é talvez a economia mais importante da África subsaariana.
Bom, chegamos então, de facto, à questão do 25 de Abril, do golpe militar de 25 de Abril, que é, do ponto de vista, enfim, técnico, é exatamente o suporte do Estado Novo, que era o Exército. Já tinha entrado, de certo modo, um bocado em crise em 61 como suporte de confiança política, e em 74, de facto, vira, e também há um problema que é muito... Há dois problemas para o regime português em 74 que são complicados. Primeiro, é um regime autoritário numa área de democracia partidária. No fundo, é o regime português, é o regime espanhol e são os coronéis gregos, são os três. Portanto, são os três Estados, os três regimes que estão ainda na área ocidental, Europa Ocidental, NATO, etc., mas que não têm regimes democráticos, portanto, é um regime, de certo modo, exótico. E no caso português isso é reforçado por ser o único, a partir da descolonização da Argélia, ser o único poder também que se mantém, digamos, com um espaço colonial. Portanto, está, de certo modo, a contraciclo. E é evidente que um Estado que está a contraciclo tem sempre a questão de qualquer coisa que ocorra dentro dele. A fragilidade, digamos, a fragilidade institucional é muito forte. E foi o que aconteceu. As pessoas que tomam conta do poder em 74 têm uma obsessão, que também é um bocado fazer tudo ao contrário do que fazia o Salazar. Bem ou mal, essa marca é importante. E, portanto, em muitos deles a ideia é que a questão da África era uma coisa de Salazar, não tinha nada a ver com a história nem com os interesses, e portanto era para despachar o mais depressa possível e de qualquer maneira. Talvez o único partido que se preocupou e preocupou-se porque tinha uma ideia e tinha uma estratégia também, de certo modo, internacionalista, chamemos-lhe assim, em que a descolonização se fizesse em determinadas linhas ou parâmetros, foi o Partido Comunista e a reboque dela alguma esquerda militar, porque o resto dos partidos, não estou a falar das pessoas, mas dos partidos, as lideranças dos partidos, é-lhes completamente indiferente, acham que é uma coisa para despachar, e isso refletir-se-á muito na indiferença como, enfim, esta tragédia humana que é a descolonização, da Angola, é encarada não só na época como ainda hoje, não é? E nesse aspecto o livro de Alexandre Marques é um livro bastante importante, porque sendo uma narrativa, é essencialmente uma narrativa, é mais que uma narrativa jornalística, é uma narrativa histórica, mas é feita no tom de uma narrativa, de uma reportagem. Ela não está com preocupações de grandes interpretações ideológicas, conta factos. Angola tem essa situação que é muito curiosa, quer dizer, é de repente arrastada para uma situação, para uma conjuntura que não tem nada a ver com ela, mas que se lhe vai impor. Aqui também é preciso ver, e talvez seja a única atenuante para o caos que de facto o poder político português deixa instalar em Angola, aqui também as pessoas e os partidos políticos estão, de certo modo, ocupados a combater-se, embora de formas mais, talvez menos violentas, e com também uma aproximação, ou momentos que quase tocam, embora dentro da tal brandura dos nossos costumes, mas quase tocam também as raias da Guerra Civil. E é evidente que há ali, por exemplo, coisas muito interessantes, que aliás são muito bem narradas neste livro, que é, por exemplo, a força militar ou a poder material do exército português mantém-se até bastante tarde. Até os movimentos não têm à partida grande força. Portanto, a gente pode hoje perguntar-se se em vez de haver essa tolerância que houve absoluta em relação, por exemplo, aos movimentos estarem armados e começarem a lutar uns com os outros, todos contentes, em Luanda, se o poder militar português, que era ainda bastante superior no princípio a qualquer um deles, se tivesse minimamente imposto, não é? Se, por exemplo, o caos que foi depois, estes meses até o 11 de novembro, e depois a Guerra Civil que durou 30 e tal anos, se isso não teria sido evitado. É uma pergunta que é legítima a fazer. Aliás, outro aspecto que Alexandre aqui revela são determinados documentos que a gente calculava que existissem,
e sabia que existiam, algumas pessoas menos sabiam, mas que estão aqui escarrapachados, que é, por exemplo, uma espécie de diplomacia secreta, que foi, enfim, articulada à margem dos processos, dos encontros da Argel, depois que praticamente determina tudo o que vai ser decidido em Alvor, depois o próprio cinismo com que a maior parte das autoridades portuguesas vão sempre dizendo, bom, agora temos que dizer isto, mas se a gente não disser isto, o problema de dizer isto publicamente é complicado, portanto vamos esconder, embora já saibamos que isto nunca vai acontecer. E, portanto, há de facto aqui um processo de dissimulação onde funciona, digamos, uma coisa muito importante, que é uma espécie de razão de Estado da Revolução, embora se apregou permanentemente a transparência. E, portanto, tudo isto acabou como não podia deixar de ser, e a história é assim também, a história é feita desse modo, tudo isto acabou numa tragédia coletiva e numa série de tragédias individuais, enfim, que vão sendo aqui mais ou menos narrados e num ritmo, como eu digo, bastante interessante e bastante significativo.